Há milagres que só acontecem no Natal. E esse milagre está acontecendo. Vamos acolher esse menino Jesus que já está se antecipando no meio de nós. Menino Jesus, abençoai agora cada um dos teus filhos que estão agora querendo te acolher no coração. Não como aqueles tantos que rejeitaram Maria e José e não te acolheram. Acolhei e abençoai todos esses teus filhos que neste momento desejam te acolher no coração. Vamos rezar juntos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. E o Verbo divino se fez carne. Quero ouvir mais alto. E o Verbo divino se fez carne. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Essa palavra tem um poder imenso e tem um poder de afastar todo o mal da sua vida. Há milagres que só acontecem no Natal. Você vê esse testemunho que a irmã Maria Raquel contou, da pequena Kiara. O menino Jesus deseja fazer muitos milagres semelhantes a estes, porque o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Hoje, o menino Jesus quer ser remédio para todos os males da nossa vida. Ele quer nos dar a graça de uma intimidade profunda e pessoal com Ele. Você aceita essa intimidade? O inimigo está fazendo de tudo para que as pessoas não tenham essa experiência. Será que você já teve essa experiência com o menino Jesus? Aqui em casa, existe o costume no período de Natal, antigamente quando eu cheguei aqui eram só 14 irmãs, então dava bem certinho. Tinha esse costume do menino Jesus na 8ª de Natal, ficar um dia com cada irmão, com cada irmã, né? Hoje em dia, só aqui é mais de 100, não dá conta, né? Pelo menos as mais novas ficam, né? Eu tenho esperança que esse ano eu consigo. Tá ficando? Olha aí que maravilha. E, gente, eu conto para vocês quantas experiências maravilhosas eu já tive recebendo essa imagem do menino Jesus. Mas é só uma imagem, irmão. É feita de gesso. Espera aí que eu vou contar para você. Primeiro, eu quero falar como que o motivo desse ódio tão grande ao Natal, do inimigo, é porque exatamente foi esse o motivo da queda dele. Ele se revoltou com Deus, porque Deus disse que se faria uma criança para salvar o ser humano. Essa foi a grande raiva dele. Deus se tornar um de nós, Deus se tornar criança. Já estou vendo que ele está com raiva, graças a Deus. Ele fica muito chateado com o mistério da encarnação do Verbo. Muito, muito, muito irritado. Por isso que em todos os lugares o inimigo está tentando fazer que suma a imagem do presépio, suma a imagem do menino Jesus. Mas eu sei que na casa desses guerreiros e guerreiras, o menino Jesus está presente. O menino Jesus é o rei. O menino Jesus é o centro da sua casa. É ou não é? Eu sei que é. Por isso, meus irmãos, o inimigo tem um ódio tremendo, porque essa foi a causa da queda dele. Por isso todos os demônios têm medo e raiva do Natal. Eles têm pavor, porque o Natal é o motivo da queda deles. E ainda mais, por causa do Natal, porque o menino Jesus desceu, os seres humanos vão ocupar os lugares que eram deles, dos anjos decaídos. E olha só, no nosso livro do Advento, no dia de hoje está dizendo que Jesus tinha que vir e morrer para a nossa salvação. Não dava para sangue de animais, de ovelhas, de bois, pagarem os nossos pecados. O inimigo sabia disso. Somente Deus se fazendo carne poderia nos salvar. E ainda que não existisse o pecado de Adão e Eva, Jesus iria se encarnar por amor a nós, para nos elevar até o céu. Jesus iria se encarnar porque ainda que um só pecasse, Jesus queria salvar a esse.
mas Adão e Eva pecaram. E Jesus veio, desceu do céu, não somente para nos amar, para nos abraçar, mas para pagar os nossos pecados. O inimigo tem um ódio tremendo, porque nós vamos ocupar os lugares dos anjos decaídos. Milhões e milhões e bilhões de anjos decaídos. 1/3 dos trilhões e trilhões de anjos do céu caíram. E esses lugares vão ser ocupados por nós. Por nós. Deus se fez criança para que você more num trono lá no céu. Você tem uma felicidade tão maravilhosa te esperando no céu, porque Deus se fez criança, se fez um de nós, para nos levar para o céu, para um trono. E por isso o inimigo tem uma raiva tremenda, tremenda. O evangelho de hoje foi o evangelho de Lucas capítulo 1. O evangelho do anúncio do anjo a Maria. Esse evangelho diz quando o anjo disse que Maria ficaria grávida pela ação do Espírito Santo. E no momento que a Virgem Maria diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, a palavra desceu do céu e se fez carne no ventre dela. Uma vez Nossa Senhora apareceu para São Domingos e disse: o centro de toda a Bíblia é a Ave Maria. Alguém sabe dizer por quê? Por que o centro de toda a palavra de Deus é a Ave Maria? Coragem. Quem diz alguma coisa? Por que será? Nem as câmeras. Porque esse foi o momento, gente, que a palavra se fez carne. É o centro de toda a Bíblia. Lucas capítulo 1 é a passagem mais importante da Bíblia inteira. O momento que o anjo anuncia a Maria e ela diz o sim, ali toda a nossa redenção aconteceu. Deus se tornou um de nós, Deus se tornou matéria, Deus passou a ter um corpo para salvar o nosso corpo e a nossa alma. Deus se fez criança, Deus se uniu à humanidade, ao ser humano, Deus se uniu a mim e a você quando Ele se fez um de nós e para garantir o nosso lugar no céu. Por isso esse é o centro de toda a Bíblia. Você entende agora por que o rosário é tão poderoso? Porque enquanto você está meditando a palavra de Deus, quer dizer, a vida de Jesus, você está repetindo a passagem mais importante da Bíblia inteira. Você está dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Enquanto você está repetindo o centro da palavra de Deus, o demônio tem pavor. Ele foge a léguas de quem reza o rosário. Sabe, o centro, sabe o que os estudiosos falam do buraco negro? Que ele suga tudo que existe, até a luz. Nada consegue escapar do que chega próximo dele. Assim também a Ave Maria é o centro da Bíblia. Quando você fica rezando a Ave Maria, todos os demônios vão sendo destruídos, expulsos, esmagados, humilhados, e você vai mergulhando na vida de Cristo, até um dia dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. João Paulo II diz: quando você reza o rosário, você como que vê uma televisão, a vida de Jesus no espelho dos olhos de Maria. Olha que coisa linda. Rezar o rosário aterroriza o demônio, porque essa é a passagem mais importante da Bíblia. Mas existe uma outra passagem que é idêntica a essa, que do mesmo modo é o centro da Bíblia. Por quê? Porque narra a mesma coisa que o anúncio do anjo narra, a encarnação do Verbo. Que passagem é essa? Só o irmão Manuel Maria que não vale, porque ele que me passou a história que eu vou contar para vocês hoje, né? Então, é uma leitura que antigamente na Santa Missa, sempre ao final da missa, obrigatoriamente, era lida essa passagem. Realmente a passagem das mais lindas, que vai narrar a mesma coisa que Lucas 1, mas de um outro modo. João, o grande místico, né, o apóstolo do amor, vai dizer, João capítulo 1, o prólogo de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Tudo foi feito por Ele, nada foi feito sem Ele. E Ele vai dizer, um homem foi enviado, ele não era a luz, mas ele veio preparar o caminho da luz, veio dar testemunho da luz, seu nome era João. E vai falar, vai preparar o nosso coração, vai preparar e vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a luz brilha nas trevas, e as trevas não puderam suportar a luz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do Filho único, que veio do seio do Pai, e trouxe a graça e a verdade. E dele nós temos recebido graça sobre graça. Gente, essa passagem é linda, essa passagem exorciza o nosso coração quando nós lemos. Anota aí, Lucas capítulo 1 e João capítulo 1. Duas passagens que só de você ler, acontece um exorcismo dentro de você. Um dia a irmã Maria Clara estava comigo lá em Brasília e nós atendemos uma pessoa que teve uma experiência de possessão diabólica. E a irmã dela e ela estavam ali conversando com a gente e disseram que aconteceu muito assustadas. E eu disse à irmã dela, olha, você não pode fazer a oração de um exorcista, mas você pode rezar o Santo Terço e você pode dizer assim, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E eu contei para elas duas que uma vez aconteceu, São João da Cruz foi chamado para ver se uma mulher que tinha algumas experiências místicas e achavam que aquilo não era de Deus. E muitos achavam que ela era uma santa, que tinha visões de Deus. Chamaram São João da Cruz para ver se era verdade ou não. Sabe o que ele fez? Rezou ângelos com ela, como nós rezamos aqui no início. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Tal. E quando chegou na parte, e o Verbo divino se fez carne, aí a mulher respondeu assim, e habitou entre vós. Ele diz, como é? E o Verbo divino se fez carne, e a mulher disse, habitou entre vós. Ele repetiu, e o Verbo divino se fez carne, e a mulher deu um grito e jogou o negócio fora. E habitou entre vós. Aí o São João da Cruz fez o exorcismo e provou que ali era o diabo, fingindo que era uma revelação de Deus através daquela mulher. Então eu contei isso para essa mulher e a gente foi fazer uma breve oração, né, irmã Maria Clara? Só que aconteceu o pior. O inimigo começou a manifestar ali na frente da gente e a irmã dela desesperada queria correr. Eu falei, calma, reza comigo. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E pense que o diabo ficou furioso e foi-se embora, porque ele não aguenta. Aí o que eu contei para ela, ela viu, concreto, né? Experiência prática, ao vivo. Então, o que aconteceu? Um dos sinais do que já é sabido na história da igreja. O demônio não aguenta o menino Jesus, o mistério do Natal. Ele não suporta porque esse é o período que você é curado, é liberto. Como a irmã Maria Raquel contou, a menininha de 4 anos teve a experiência e disse, mamãe, tinha um homenzinho ruim aqui e ele foi embora. Agora eu não grito mais. Foi exorcizada, liberta. Este tempo é o tempo que as crianças são tocadas pela pureza, pela candura do menino Jesus e tem experiências profundas que vão marcar a sua vida. Esse é um tempo maravilhoso e o diabo faz de tudo para você não aproveitar, porque neste tempo está o remédio para todos os males, todas as enfermidades do corpo e da alma, para depressão, para ansiedade, para angústia, tristeza, vazio. Ele é a solução, Ele é a nossa paz. Como eu disse para vocês, o irmão Emanuel Maria passou para mim uma experiência que um padre exorcista vai contar. O padre não diz o nome da pessoa, da mulher. Ele colocou M, vamos chamar de Márcia, né? Mas, com um exemplo. E vai falar como o inimigo foi derrotado por essa passagem de João capítulo 1, pela encarnação do Verbo. Márcia está sendo atormentada por espíritos malignos. Muitas vezes, no meio da noite, familiares ou membros da equipe de libertação recebem textos ameaçadores, tentadores e demoníacos, tentando fazer fracassar os nossos esforços, dos padres exorcistas. O inimigo ficava falando mentira, escrevendo através dela coisas que
os padres iriam atrapalhar, que eles não iriam conseguir, e tentando assustar a família para desistirem de fazer a libertação desta mulher. Para a sua família, os demônios enviaram recentemente uma mensagem. Você está cansada, desgastada de lutar. Ela vai morrer em breve. Hora de deixá-la. Ela se vai em breve, hora de deixá-la ir. Ela estará morta no final do mês. Vocês precisam parar com isso, ou vocês vão ver como ela vai se machucar e vai morrer. Começaram a ameaçar. Manda esses padres embora, senão ela vai morrer. Senão ela não vai aguentar. O inimigo é o pai da mentira, né? Já para os exorcistas, durante a oração de libertação, eles começaram a dizer: é melhor você desistir, é inútil, pare de rezar por ela, não vai adiantar nada. Às vezes, gente, olha só o que acontecia. O número do telefone de onde as mensagens se originavam era listado na lista telefônica de Márcia. No entanto, ela estava dormindo nessa hora. E quando as mensagens são enviadas, não existe registro delas em seu telefone. Outras vezes, o telefone de envio é listado com o número 666-13-666. Ou então 666-00-666. Isso é apenas um tipo de zombaria do demônio. O demônio fazia com que o telefone mandasse mensagens, tocasse, e, no entanto, a Márcia não estava enviando mensagens. Até hoje, muito progresso espiritual tem sido feito na libertação dela. Muitos demônios já foram expulsos, embora os últimos estejam teimosos e não queiram ir embora. Pedi então ao diácono, o padre exorcista está contando, né? Em nossa última sessão, que ele lesse capítulo 1 de São João, de 1 a 14, o prólogo de São João. Um texto poderoso usado nos exorcismos. E ele começou: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gente, quando ele começou, houve uma reação violenta. Os demônios gritaram e disseram-lhe para parar. Então, nós o fizemos ler de novo, e de novo, e de novo. A contorção agonizante do diabo continuou. Eles começaram a implorar: por favor, e prometeram dizer qualquer coisa para que ele parasse. Mas ele continuou. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não a suportou. Versículo 5. Márcia disse então que viu os raios de luz saírem dos olhos do diácono nessa hora. Os raios de luz brilhavam sobre os demônios e os cegavam completamente. Imediatamente Márcia deixou de manifestar e voltou para si mesma com um sorriso e com plena paz. Os demônios ainda não desapareceram completamente, mas estão muito enfraquecidos. Márcia diz que os demônios ainda estão cegos. De fato, o rito do exorcismo os adverte: quanto mais demorarem a partir, mais pesada será a sua punição, diz o ritual de exorcismo. Suspeito que estes demônios estavam cegos permanentemente como um castigo de Deus pelo seu comportamento perverso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Com essas palavras nós nos aproximamos da época do Natal. Essa é a leitura do dia do Natal, meus irmãos. Essa é a leitura, é o dia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os teólogos nos dizem que foi precisamente a notícia da encarnação de Deus em Jesus que causou a rebelião de Lúcifer e dos seus servos. Em um exorcismo uma tortura para eles ouvir essa palavra. Para os demônios e todos que rejeitam a Deus, a luz cega e lança nas trevas. Para aqueles que o amam, essa luz nos transfigura e somos transformados em luz, e essa luz brilha através de nós. Olha que maravilha! Você está entendendo que se o inimigo odeia esse tempo de Natal, nós cristãos temos que divulgar com muita força esse tempo, para irritar o inimigo, para expulsar, para cegar o inimigo, para que ele seja precipitado no abismo, para que esse mundo seja vencido pela luz, e tantas trevas que tentam. Você já viu a escuridão vencer a luz? Não. Se tem um lugar muito escuro, eu pego uma luz,
a luz imediatamente vence, dissipa a escuridão. E quanto maior for a luz, completamente vai sumindo as trevas. Meu irmão, minha irmã, que testemunho forte, né? Então, o inimigo não quer você no trono que Deus reservou para você. Mas você só vai chegar nesse trono que Deus sonhou para você, como a Madre Kelly cantou agora, o sonho do menino Jesus é te ver nesse trono. O sonho do menino Jesus é que você chegue no céu. Eu sei que você tem que lutar aqui na terra, não é fácil, mas Jesus está lutando junto com você. Mas eu e você só podemos chegar nesse trono se aqui na terra nós tivermos um relacionamento de amor, de intimidade, uma vida com Jesus. Sem essa vida com Jesus é impossível. Por isso o inimigo tenta de tudo, para que nesse tempo de Natal as pessoas não conversem com o menino Jesus e não tenham uma experiência com ele. A irmã Maria Raquel contou aqui a experiência de uma menina de 4 anos. E eu não sabia desse testemunho que ela ia contar, e eu lembrei de uma guerreira fiel deste exército, né, está nos assistindo agora, um grande abraço. Eu falei, por favor, me manda um áudio contando como é que foi aquela história que aconteceu há muitos anos atrás com a sua filha. E ela, um pouquinho antes de eu chegar aqui, me mandou esse áudio, né? Vou tentar ser o mais fiel possível que ela contou do que aconteceu de uma experiência da sua filha com o menino Jesus. Essa experiência não é só para a filha dela. Essa experiência é para todos nós. Olha só, meus irmãos. Como eu disse, nós aqui no Instituto temos esse costume do menino Jesus passar por cada um. E também nos nossos irmãos leigos, né? Também eram pouquinhos na época, e o menino Jesus ia para a casa de cada um. E ela não tinha sido sorteada a data para o menino Jesus ir na casa dela, mas aconteceu que não deu certo de ir em outra casa, e ligaram para ela, a irmã disse, olha, o menino Jesus pode ir hoje para a sua casa? E ela disse, claro, claro, pode. E cada um tinha que preparar a casa para o menino Jesus. E o que ela pensou? Ela pensou, eu vou oferecer essa visita do menino por todas as crianças que nascem na extrema pobreza. E ela separou uma caixa de sapato. Eu lembrei do Roberto Tanus, que diz que quando nasceu, né, foi colocado na caixinha de sapato e usou a roupinha da boneca, de tão prematuro, tão pequenininho, que ele nasceu. Um milagre de Deus, né? Um grande abraço ao nosso irmão também. E ela disse que quando foi colocar a imagem do menino, não coube. E já que não coube a imagem do menino Jesus, ela ficou com ele no colo para lá e para cá. Parecia um bebezinho, um filhinho mesmo dela, e ela ficou beijando, ficou conversando, ficou ninando. E a filhinha dela de 6 anos olhou para aquilo e disse, que ciúme, não estou gostando, né? Então ela disse que a filhinha dela começou a ficar cheia de ciúme e disse assim para ela, mamãe, você não sabe que essa imagem aí não é de verdade? Esse menino Jesus não é de verdade? Aí ela disse que riu para sua filha e disse, eu sei, minha filha, mas é que eu amo tanto o menino Jesus, que para mim é como se fosse de verdade, né? Então, ela foi ensinando a ela a amar o menino Jesus, rezar a coroinha do menino Jesus, ela e a filha, e elas já estavam se despedindo, porque o menino Jesus ia ter que voltar, né, no outro dia. Aí ela ficou sabendo que o menino Jesus não ia mais, recebeu uma ligação logo em seguida, olha, pode ficar mais um tempo, porque o menino Jesus vai só depois. Aí a menina ficou feliz e disse assim, mãe, se eu falar com o menino Jesus, ele fala comigo? Ele me responde? Ela disse, claro, filha, claro que fala. Aí ela disse, então eu vou falar com ele. 6 aninhos, juntou as 2 mãozinhas, fechou os olhinhos e começou a falar. E ela, mãe, meio incrédula, disse, ai meu Jesus, agora fala com ela, pelo amor de Deus, não me deixa na mão, né? E na hora que ela conversou, pronto, acabou. Aí ela disse, e aí? Falou com o menino Jesus? Ela disse, falei. E o que ele disse? Que eu sou uma boa menina. Né? Aí ela disse assim, mãe, eu posso pedir um presente para o menino Jesus? Ela disse, minha filha, é aniversário dele.
Você que tem que dar um presente para o menino Jesus. Ah, mãe, mas eu posso pedir? Pode, pede ao menino Jesus. Do mesmo jeitinho, fechou os olhinhos, juntou as mãozinhas e fez um pedido. E ela desconfiada, pensando, meu Deus, será que isso é verdade? Ou será que ela está inventando coisa de criança, né? E o que foi que você pediu, minha filha? Ela disse, eu pedi uma irmãzinha. E ele, o que disse? Ele disse, tá certo. Olha, e ela já meio desconfiada, né? Disse assim, pergunta para o menino Jesus se vai demorar muito, porque eu já tenho 40 anos e estou sem paciência. Aí ela perguntou e o menino Jesus disse, vai demorar só um pouquinho. Então, aí que ela recebeu a ligação que o menino Jesus não ia mais embora, então eles ficaram conversando com o menino Jesus, né? Durante a noite. E tinha ali perto uma imagem dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. E ela perguntou para o menino Jesus por que tinha aquele foguinho no coração de Nossa Senhora. E Jesus falou do batismo. Aí ela se confundiu. Ela disse, batismo, mãe. Mas eu não entendi. É João Batista? Porque a paróquia delas era a paróquia São João Batista. Então esse nome ela estava acostumada. Ela disse, ele disse batismo? Não, minha filha, é porque no batismo que a gente recebe o Espírito Santo. Aqui ela chama, é a graça de Deus que todos nós recebemos no batismo. Aí ela ficou impressionada. Como que uma criança, né? E ela perguntou assim para o menino Jesus, e por que Nossa Senhora, né, na imagem do coração dela, tinha uma flor no coração? Aí Jesus respondeu assim, cadê? É porque as mulheres gostam de flores. Então sentaram para comer. Mamãe, Jesus come lá no céu? Ela disse, não sei, minha filha, pergunta a ele. Aí ela perguntou para ele, Jesus, você come no céu? Jesus disse, sim. Mas mamãe, o que ele come lá? Sei lá, minha filha, pergunta para o menino. E ela perguntou, e o que ele disse? Ele disse que gostava de tudo, mas ele preferia as frutas. Aí ela disse assim, olha, minha filha não gostava de comer frutas, de jeito nenhum. Tentava fazer ela comer frutas e ela não comia. E o menino Jesus disse justamente que gostava de comer frutas, né? Mas a pergunta que mais deu certeza para ela foi quando ela, do nada, perguntou assim, Jesus, você gosta do Digimon ou não? Aí Jesus disse, aí ela perguntou para a filha, né? E a filha olhou triste para ela e disse, mamãe, ele disse que não acha bom o Digimon. Ela disse que nessa hora ela teve certeza que era o menino Jesus. Porque esta menina, filha dela, era fascinada neste desenho. Tinha jogo, desenho, né? Parece que foi antes desse Pokémon, que aliás significa Digimon é monstro digital e Pokémon é monstro de bolso. Existe um tipo de satanismo que diz que você guarda dentro de uma bolinha os demônios para te servirem. Então, no fundo, isso está educando as pessoas para o satanismo. E quando ela ouviu a filha dizendo isso, e depois a filha parou de ver o Digimon e disse para o priminho, não veja não, que isso não é bom, Jesus não gosta. Quando ela viu, ela mudando assim, uma criança de 6 anos, deixando o que ela gostava, começando a comer as frutas, ela falou, isso não pode ser coisa da cabeça dela, né? Então, como você escuta, minha filha? Como é que você escuta o menino Jesus? E ela disse, mãe, é assim, é como um pensamento lá longe que aparece. E o que você vê, minha filha? Eu vejo tudo azul. E realmente a irmãzinha chegou 1 ano depois, praticamente o tempo da gestação, e chegou essa irmãzinha, como Jesus tinha falado. O pedido dela, o presente que ela pediu para o menino Jesus, chegou. Embora o aniversário seja de Jesus, Ele é que quer te dar o presente. Ele quer ser o presente para você. E o maior presente que Ele pode dar a você e aos seus filhos, é ensinar os seus filhos e você como adulto,
voltar a ser criança. Gente, quando a gente recebe o menino Jesus na nossa cela, nosso quarto aqui no mosteiro nós chamamos de cela, nós preparamos também, ajeitamos e ficamos lá aquele tempo com o menino Jesus. É uma experiência profunda se nós estamos com o coração aberto. Realmente o menino Jesus interage, conversa com você. O inimigo não quer que você tenha essa experiência no tempo de Natal. Ele quer te encher de preocupação, comprar coisas, ir para shopping, fazer isso. Não estou dizendo que é errado dar presentes, mas o principal presente desse Natal é o próprio menino. Por isso, eu quero dizer que você pode ter essa mesma experiência concreta se você quiser. Porque Belém significa casa do pão. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e se tornou pão para te alimentar, a tua alma e o teu coração. Eucaristia. O altar é Belém, é a casa do pão. Manjedoura significa lugar onde se alimenta. Ele foi colocado como alimento para nós. Por isso eu quero pedir para você ver esse videozinho e ver o convite que Jesus está fazendo a você de ter a mesma experiência que essa criança de 6 anos. Você topa? Se você topa, ouça agora. Onde está escondido o menino Jesus? E onde está o apelo? Qual é o apelo do coração dele para você? É a ti que eu busco. Sim, é a ti que eu quero. É a ti que eu amo. Amém. A meninazinha de 6 anos disse assim: mamãe, é só um boneco, não é de verdade, quando ela estava com ciúme. Mas que resposta sábia. Minha filha, eu amo tanto o menino Jesus que para mim é como se fosse de verdade. E realmente ele se manifesta na imagem. Só que no sacrário não é a imagem. Santa Faustina uma vez viu o menino Jesus como você viu agora no sacrário. É ele vivo, ressuscitado, que está esperando por cada um de nós para recebermos a Eucaristia neste Natal. Porque o Verbo se fez carne e habitou em nós, em você e em mim. Quem ainda não conhece o trabalho da Madre Kelly, o segundo CD dela, foi o segundo ou o terceiro, né? O terceiro, Passos do Silêncio, foi o segundo, Et Verbum. A Madre Kelly fez justamente essa canção e esse CD inteiro para honrar o Natal, para esbravejar o inimigo e para derrotá-lo. Por isso, se você não conhece ainda essa canção e as canções desse CD, tem nas nossas plataformas digitais, e nas várias plataformas digitais você pode procurar o CD Et Verbum, e na nossa livraria também tem o CD Et Verbum. Vamos ouvir agora, concluindo esse momento de graça, essa palavra que exorciza agora a sua casa, que exorciza a sua mente, que exorciza o seu coração, que nos lança fora toda a inquietação e traz alegria e paz do menino Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. No princípio morava o Verbo e Deus envia nele sua felicidade infinita possuía.
princípio se dizia, ele morava no princípio, em princípio não havia, ele era o mesmo princípio, por isso dele carecia. O verbo se chama filho, pois no princípio nascia, ele sempre o concebeu, e sempre o conceberia, dá-lhe sempre sua substância, e sempre a conservaria. Assim a glória do Filho é a que no Pai havia, e toda a glória do Pai no seu Filho a possuía, como o amado no amante, um no outro residia, e esse amor que os une no mesmo coincidia. É bom, caro factum est, é bom, caro factum est, é bom, caro factum est, é bom, caro factum est. A luz brilha nas trevas e as trevas não podem suportar. Por isso agora você é luz para os seus irmãos.